nosso encontro todos os domingos da série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Nós estamos vendo o item 16 desse livro. Ele se trata de um item bem extenso, né, com riqueza de detalhes, então nós dividimos em alguns vídeos para que nós possamos entender melhor toda essa parte da história, né? Os itens que nós vamos comentar desse capítulo 16 é a mediunidade e as doutrinas filosóficas de Victor Hugo, o poeta reencarnacionista, o espírito Dama de Branco, as famosas sessões na casa de Victor Hugo e a opinião de Sully Brudomen, Júlio Boyce, Flammarion sobre os ditados mediúnicos de Jersey. Bom, ele vem falar aqui, né, que nós terminamos no vídeo anterior contando, né, do desencarne da filha do Victor Hugo, né, no Rio Sena, naquela época, né, que aconteceu. E aí ele vem contar que o seu amigo Edouard Terrier, ele perdeu o irmão. E ele manda uma carta consoladora para Victor Hugo em 23 de setembro de 1843 e trata de um trecho dizendo assim: choremos juntos, juntos tenhamos esperança. A morte tem revelações, há grandes golpes que abrem o coração, abrem também o espírito. A luz penetra em nós e ao mesmo tempo que a dor. Enquanto a mim, eu creio, eu aguardo uma outra vida, né? Então, eles contam essa parte do trecho, né, que eles já, só pelos seus dizeres, né, eles escreviam de uma forma muito poética, né, as cartas e todas as publicações, que eles acreditavam, né, ali que eles tinham uma outra vida, né. Ainda era muito incerto tudo sobre a doutrina, mas eles já acreditavam em uma outra vida, né. E ele vem em seguida contando sobre Louis Barthol, que é da Academia Francesa, que ele conta as premonições que aconteceu das pancadas noturnas, né, na casa de Victor Hugo, e ele achava que se tratava de um ataque bonapartista, né, que aconteceu em 1871 e 1873. Né? Então eles não sabiam de onde vinham essas pancadas, e aí uma das escritas, né, das declarações de Victor Hugo, ele fala que esta noite, escreveu ele, pelas 2 horas, as batidas na minha porta, muito forte, de tal maneira prolongada que levaram-me a abri-lo. E aí não vi ninguém, evidentemente existiu alguém, né? Então ele já fala que ele foi até a porta e ele teve essas batidas. Ele acreditavam que era por conta desses ataques, né? Porque eles tinham sido obrigados a se retirar e tinham morado em Jersey. E ele achava que era ainda devido a isso. E aí ele vê que realmente não é, né? Que foi lá e cadê essa pessoa, né? E ele estudava, né? Continuando aqui as teorias filosóficas, né? E de Pitágoras. E ele vem falar que já antes mesmo da doutrina espírita, né? Já se, antes mesmo das mesas falantes, já se falava ali dessa existência, né, da vida além da Terra, né? Então eles já falavam da existência das almas, né? Falavam também de outras vidas, só que não sabia o que era isso, né? Então ele já lia antes mesmo, né, de ter sido declarada a doutrina espírita, ele já estudava sobre isso, né? E ele tinha um grau de mediunidade muito grande, o Victor Hugo, né? Mas não sabia que era mediunidade, igual a gente aprende hoje com a doutrina, como a gente sabe, né? E ainda ele fala aqui, junto, né, dessa doutrina, Paul B.T.R. Berret, que era amigo de Victor Hugo, ele escreveu também uma das suas publicações, né, em um dos seus artigos, que ele fala assim: da boa ou da má conduta do homem depende da sua reentrada na existência primitiva, e da mesma maneira cada coisa na natureza se transformará. Então ele já falava ali que assim, tudo vai depender da nossa parte moral, do nosso grau de evolução. Então ele traz aqui que ele já dizia que para o homem ter a sua evolução ia depender então do que ele tinha, do como ele conduzia a sua vida aqui na Terra, e isso ia refletir no seu grau de evolução. Então ele já estudava isso, ele já tinha esse entendimento, e depois a gente vê nas psicografias de Kardec que realmente isso que o Espiritismo veio trazer para nós, né? E ele ainda fez um dos seus poemas que ele fala
citando o Shakespeare, né, no seu poema, que ele fala que o Shakespeare, né, o Shakespeare fala assim: a vida é como um conto de fada, que se lê pela segunda vez. Ele teria podido dizer pela milésima vez, porque não há século em que você não veja passar a minha sombra. E ele fala sobre ele, que nessa existência existe vários Victor Hugos que vão ali depois da morte despojar o corpo nesse poema, né? E ele fala que ele vai ver todas as existências desse Victor Hugo, que encontrarão o outro Victor Hugo de outras existências, e assim sucessivamente, que ele vai ver o que foi do Victor Hugo em outras existências, né? E ele finaliza assim, que quando me covar para o túmulo, não direi com quantos outros terminei minha jornada. Não, a sepultura não é um beco sem saída, é uma avenida. Ela se fecha no crepúsculo e se reabre na aurora, né? Quanto forte isso já era, que ele já trazia, né? E com certeza ali, intuído pela espiritualidade, devido a todas as suas outras existências. E, né, hoje você vê assim, é uma realidade, né? De que a gente precisa ir trabalhar na nossa mente, né? Às vezes a gente fica tão medo da morte, né? E ele traz para uma reabertura, né? E aí vem contar também que a casa dele residia um fantasma. E um desses fantasmas, ela tinha um porte feminino, que foi intitulado como a Dama Branca. E essa Dama Branca, que frequentava ali a casa de Victor Hugo, um dia combinou para que ela fosse revelada às 3 horas da manhã na rua, exposta. Aí ele achou que era isso daí, era muito inseguro, né? Devido a toda a história que ele já tinha passado, não. Ir às 3 horas da manhã, todo mundo pra rua para ela se revelar. E como ele não conseguia dormir, ele continuou trabalhando. E eis que às 3 horas da manhã, ele ouve batidas em sua porta e ele, muito intrigado, né, pensa: nossa, os espíritos são realmente pontuais. E ele vai até lá ver e eis que não tem ninguém, né? E aí no outro dia ele conta para as pessoas da casa: olha, às 3 horas da manhã teve uma batida na porta de casa e eu fui abrir e não tinha ninguém. E aí as outras pessoas que moravam com ele falavam: nós não ouvimos ninguém bater na porta, né? E era ela lá. E aí, eis que ela intuía ele, né, ela conversava ali, né, nas manifestações, nas reuniões que eles tinham, e eis que ela pediu um dia para que ela desenhasse, e ela desenhou o seu retrato. E ele foi um dia a um enterro, e ele viu lá no cemitério esse mesmo desenho dessa dama de branco, né? Então ele começou a ter medo, né, dessa dama de branco, porque ele já não conseguia mais dormir, então ele ficou um pouco receoso ali. E aí eles vêm contar também para nós que ele tinha, né, um grau de mediunidade muito grande, né, porque ele ouvia, ele via, então só que não sabia que era essa parte da mediunidade. E na casa dele continuou se tendo, então, ali as manifestações, as mesas girantes, e várias pessoas de renome daquela época participaram, inclusive a sua esposa e seu filho sempre se sentavam à mesa, mas ele mesmo não se sentava à mesa, muito dificilmente. Normalmente ele ficava de fora, anotando as letras que tinha pelas pancadas. Um dia, a dama de branca até sugeriu que ele colocasse um lápis adaptado no pé da mesa para que ela tivesse mais facilidade ali de estar se comunicando. E, continuando, Sully Prudhomme, que ele é um célebre francês da Academia de Literatura da época, ele fala que ele viu todas essas escrituras, né, todos esses títulos, as obras, né, do Victor Hugo, que ele era um poeta, e que as obras dele sobre a reencarnação, sobre a sombra, sobre os espíritos, eram muito maravilhosas e que muitas das vezes até superiores ali do que eles estavam acostumados a ver, né? Então, ele junto com os outros, né, com o Julie Boyce, também fala que eram maravilhosas todas essas obras, a Sombra do Sepulcro, né, que eles falam. E vários poetas, na época, até desencarnados, participavam das reuniões mediúnicas na casa de Victor Hugo. Então, foi muito importante ali, todas essas obras que ele trouxe junto com a sua família, ali antes mesmo de Kardec, para trazer
sobre a doutrina espírita. Bom, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês continuem nos acompanhando aqui e convido vocês mais uma vez para ler esse livro que traz tantos detalhes que muitas vezes a gente desconhece, né? A gente acha que é só mesmo ali quando surgiu, mas a história vem muito antes, né? É que as pessoas não acreditavam, não colocavam muita fé. Então, um ótimo, abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão.